Olá, meninas! Mais um episódio do podcast Conexão Jovens com vocês hoje. Hoje eu tô aqui com a doutora Mariana, que vem presentear com a presença dela ilustre no nosso podcast para falar de uma temática muito especial, que é sobre a alienação parental e também mediação de conflitos. O que é isso, Chamu? Calma um pouquinho, a gente já vai entender tudo isso. E tô também para lá. Larissa, nossa aprendiz aqui da FET, sejam muito bem-vindas às 10. Obrigada. Doutora, ser presente para nós, conte um pouquinho de quem é a doutora Mariana e onde. Certo. Eu sou natural de São Gotardo, filha do Ney da Neumo, né? Que a gente às vezes vai se apresentar e fala só sobre qualificação profissional. Mas tenho 2 irmãos, sou a filha mais velha dessa família. E atualmente eu trabalho como advogada de família. Eu sou também mediadora de conflitos tanto no Tribunal de Justiça quanto na Câmara Privada, facilitadora de restaurativa, terapeuta sistêmica e psicanalista em formação. Olha só, sabe aí, Larissa? Muita coisa. Gente, pensa que você vinha da doutora e a pergunta que incomoda e que às vezes as pessoas não entendem muito, porque às vezes é distante da nossa realidade. O que é a alienação parental? Excelente pergunta, Lu. Alienação parental é um tema que causa muita dúvida. E eu também não vou trazer nada de juridiquês aqui não, para a gente poder realmente entender, né, do que se trata. A Lei 2.318 da alienação parental, ela traz esse conceito de quando um genitor desqualifica o outro. Então, nada mais é do que realmente essa destruição da imagem um do outro, criar obstáculos e dificuldades também para que para que a criança possa não conviver com o outro genitor, né, retirar a autoridade desse outro genitor e até mesmo criar informações falsas, inverídicas, por exemplo, que ele não ama aquele filho ou que ele não quer contato. Então, a alienação parental nada mais é do que isso, de maneira bem simples assim. Bom dia, doutores. Bom dia. Eu quero saber como que eu percebo esse contexto da alienação parental, como que eu percebo isso? Ok, excelente pergunta também, Larissa. É o seguinte, a gente se percebe imerso nesse contexto de alienação parental quando a gente é colocado nesse lugar do conflito em que a gente realmente precisa escolher um lado. Às vezes a gente se coloca como confidente de um dos pais, né? Às vezes a gente é colocado nesse lugar de juiz para verificar quem que tem razão. Então, todas as vezes que você se percebe nesse lugar, no meio desses pais, né, no meio desses genitores, é importante que se faça essa reflexão. Mas espera aí, eu sou filho dos dois, né? Por que é que eu preciso escolher um lado? Por que é que eu preciso dar razão? Por que é que eu preciso, às vezes, até mesmo mediar esse conflito, virar um mensageiro, um confidente? Então, esses são sinais muito claros. E é muito comum, né, doutora? Quando está se tendo processos de separação, a criança, o adolescente, mesmo um adulto, né? Sim. Tá no meio de se sentir meio nessa troca de tiros, né? Exato. Porque nesse momento não se separa muito, né? Exato. Pai, mãe, filho, fica tudo muito confuso na cabeça de todo mundo, né? E dentro dessa pequena observação, coisa assim, o que você pensa, assim, qual seria a melhor postura para um adolescente, no caso, pessoal da Brandlus? Ele tá se sentindo assim, daquela sensação de que ele quer passar mais tempo com um, mas não quer que o outro fique magoado. Até porque ele tá ali, o coração dele é dos dois, o que não só dentro do direito, mas você tem outras formações, como psicanalista, como qual seria o conselho que você daria com um adolescente deles? Excelente. É muito importante que a gente, como filho, saiba, né, que os nossos pais são humanos e que eles são imperfeitos. Então, eles têm emoções próprias que muitas das vezes eles não aprenderam a lidar. Muitas das vezes, na própria infância deles, eles também foram alienados, né? Muitas das vezes, a raiva ali pelo fim da relação, né? Aquele ressentimento, aquela mágoa, porque o fim de uma relação é sempre um luto, é uma quebra de expectativa. E aí, essas emoções não digeridas, muitas das vezes, elas vão repercutir em quem está mais próximo. E quem está mais próximo, geralmente, é esse filho. E aí, nesse contexto, Lu,
É importante que esse adolescente, principalmente, que vivencie uma fase tão delicada na sua vida, né, de autodescoberta, de descoberta da sua própria sexualidade, né, de tantas mudanças ali, que esse adolescente tenha em mente que ele não precisa efetivamente escolher um lado e que esse conflito de lealdade, ele pode ser muito negativo para ele, inclusive, porque ele já tem muitas demandas para lidar, né? Ele está se entendendo como um ser, como um indivíduo para além desses pais. E aí, nesse momento, isso vai contribuir de maneira muito significativa quando ele mesmo trouxer para ele: eu não tenho que ocupar um lugar que não é meu. Né? Então, às vezes ele vai precisar verbalizar isso para ele mesmo. Às vezes é até interessante escrever isso, né? E se isso estiver se agravando, se ele estiver sendo colocado nesse lugar frequentemente, que ele também busque ajuda, né? Que busque a ajuda dos psicólogos, dos educadores, dos assistentes sociais, dos profissionais capacitados para poder oferecer também esse suporte. Mas é entender, esse não é o meu lugar. Essa sua fala me trouxe à memória uma conversa que a gente teve nos bastidores, que a gente citou, né, de alguns de vocês, vocês conhecem, o Renato Russo, tem uma música bem conhecida dele chamada Pais e Filhos, né, e uma das últimas da luz que a gente comentou sobre isso, que os seus pais são crianças como vocês, né? A gente possa ter essa compreensão, né, pai e a mãe, eles sabem ter aquela responsabilidade por vocês, mas a gente que tá aqui do lado de cá e tá vendo todo esse conflito acontecer, né, que a gente possa ter essa sensibilidade, como a doutora falou, né, de entender que o pai e a mãe também têm lá os problemas, as coisas que eles viveram ali na infância, na adolescência, daí que talvez não foi trabalhar a vida e que eles podem ter a oportunidade de trabalhar através de atendimentos, da rede que a gente tem de apoio dentro da cidade, né? E uma coisa muito importante, Lu, de todos nós como filhos, né, de nós lembrarmos que nós somos o futuro, que nós somos a possibilidade de mudança. Então esse ciclo pode se interromper conosco, né? Então nos colocarmos nesse lugar mesmo de empoderamento. Eu gosto sempre de uma frase que fala assim: nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Então, nós temos hoje em dia o acesso aqui à informação, né? Olha esse podcast, que coisa fantástica, de poder trazer realmente consciência para as pessoas a respeito de temas que eram tão pouco debatidos, né? Eram quase falados. Exato. Acesso a esse tipo de informação, a minha mãe não teve. Exato, né? Então, a gente se entender como protagonista mesmo. E dizer: olha, a partir de agora, eu não ocupo lugares que não são meus mais, né? Doutora, você também falou, né, sobre a mediação de conflito, se você faz esse trabalho. Explica pra gente um pouquinho o que é essa mediação, Mari, como ela funciona. Ajuda a gente a entender, porque dentro, como você falou, do juridiquês, sim, quando eu falo mediação de conflitos, quem tá ali dentro do sistema jurídico já tem a sua imagem ali criada, mas para quem está nos assistindo, muitos não sabe. Então, o que é essa mediação? Eu diria, Lu, que nem quem está dentro do judiciário sabe muito bem definir, sabe? Porque a mediação, ela foi trazida pela Lei 13.140 de 2015, que no direito brasileiro é considerada uma lei recente. A gente está falando de 2015, né? E as pessoas elas têm uma dificuldade, muitas das vezes, de enxergar a mediação, porque nós somos formados numa cultura beligerante. É o que a gente falou, a gente precisa voltar no passado novamente e entender que, muitas das vezes, os conflitos, eles foram vistos como guerras. Eles não foram vistos como oportunidades de crescimento. E aí, a gente está falando de uma mudança social, cultural, familiar, né? Uma mudança que vai exigir de todos nós esse olhar. E a mediação, ela nada mais é do que um método autocompositivo, ou seja, que as partes têm o protagonismo de encontrar as próprias soluções, a partir de um terceiro imparcial, um facilitador. E esse facilitador, ele não vai julgar o caso, mas ele vai prezar ali pela ordem. Então, dentro da mediação, não se interrompe o outro. Dentro de uma mediação, não se fala em terceira pessoa, sempre se fala em primeira pessoa. Eu falo sobre o eu não falo sobre o outro, eu não ataco o outro. Dentro de uma mediação, a gente tem um contexto de sigilo e confidencialidade absolutos,
né? Nós temos, por exemplo, a voluntariedade, porque as partes participam se elas quiserem. Mas a mediação é isso, é esse ambiente onde se pode construir soluções muito mais inteligentes. E quando a gente fala do direito de família, isso é muito rico, porque o juiz não está na sua casa, né? O juiz não te conhece. Como que o juiz vai decidir a respeito da vida dos seus filhos, né? Como que o juiz vai decidir a respeito do horário de convivência ou de quando vai buscar a criança ou adolescente? E aí, na mediação, a gente traz esses adultos para esse lugar de protagonismo e a gente possibilita que um diálogo seja travado de uma maneira saudável, de uma maneira construtiva. Então, assim, eu sou uma apaixonada, né? Me explica uma coisa, vamos supor, tem em conflito Certo. com a Larissa aqui, a gente está brigando por uma coisa. Como é que eu faço para acessar, desde que no caso do judicial, que às vezes vai durar anos, a mediação de conflito? Eu tenho como acessar sozinha? Tem que ser através... Eu preciso de um advogado? Não preciso ir de um advogado? Como é que funciona aí? Tá. A mediação, a gente tem a possibilidade de você participar sem advogado, inclusive. Porque na mediação os advogados são extremamente bem-vindos, mas a participação deles não é necessariamente obrigatória, porque, como eu disse, o protagonismo é das partes. Então, você pode recorrer aos CEJUSCs, aos Centros Judiciais de Solução de Conflitos, e pode pleitear uma mediação. A gente tem hoje a possibilidade da mediação pré-processual, a gente tem a possibilidade da mediação dentro de um processo. Então, por exemplo, eu já estou cansada de brigar aqui, esse processo já tem 3 anos, eu não aguento isso mais. Sim, as pessoas pedem para o seu advogado para peticionar, né, e para pedir essa mediação, e o juiz designa essa mediação e manda justamente para esses centros de solução de conflitos. E tem uma terceira opção muito interessante também, que é a mediação privada. Então, na mediação privada, a gente tem hoje no Uberaba uma câmara de mediação, as pessoas podem, inclusive, escolher o mediador que elas querem. Interessante. Gente, só um parênteses aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar esses acessos, esses filiados que a doutora Mari citou aqui, para que alguém que tiver dúvida, estiver passando por uma situação dessa nos conflitos, possa acessar, tá? Então, qualquer dúvida em relação aos mecanismos onde ir, que a doutora Mari acabou de falar, vê na descrição que vai estar lá direitinho como faz, tá bom? Porque que quando a gente tá ali brigando, me discutindo, a nossa primeira emoção é querer brigar, cancelar a pessoa. Fazer um barraco. Isso é natural, né, gente? Todos nós somos seres humanos, né, como eu disse. E eu enxergo com muita naturalidade, assim, as emoções. O nosso primeiro ímpeto é fazer isso, Larissa, porque a gente, muitas das vezes, não se sente visto e ouvido. Então, quando eu me sinto atacado, a minha primeira reação é me defender, né? Ou é fugir, ou é me defender, ou é estagnar, mas eu tenho essas reações naturais. E aí eu gosto sempre de falar, até citei para a Lua nesse contexto assim do offline, as técnicas da comunicação não violenta, que são uma espécie de técnicas que trazem para nós a possibilidade dessa escuta ativa, né? Quando eu trago para mim a autorresponsabilidade sobre o que eu estou dizendo e a responsabilidade do outro também, mas eu consigo construir esses diálogos que criam pontes e não abismos, não muros, né? Então, assim, a gente realmente começar a entender um pouco mais o que eu preciso que o outro ouça e de que maneira que eu posso expressar isso. Eu quero deixar até uma dica aqui para vocês adolescentes também. Tem um livro que ele é considerado infantil, mas eu não acho ele infantil, que se chama Emocionário. É sobre identificar as próprias emoções, porque a gente não foi treinado para treinar emoção. A gente estuda português, matemática, química, física, mas e as emoções a gente não sabe identificar. Tudo pra gente é raiva, tristeza, ou é alegria, ansiedade, né? A gente não sabe elencar os sentimentos e emoções. E na comunicação não violenta a gente faz isso, a gente observa sem julgamento a situação
Aí a gente identifica qual que é o sentimento que aquilo me causa, a gente expõe a nossa necessidade e a gente faz um pedido claro. Então são esses passos que são muito interessantes de serem estudados. São 3 passos. 4 passos: observação, sentimento, necessidade e pedido. É aquele momento, você respira fundo antes de fazer o barraio e pensa nesses 4 passos que a doutora falou aqui, que é de fundamental importância, porque às vezes a gente vai evitar entrar em uma confusão, entrar em confusões que são tão longas. Sim. Que você poderia ter resolvido em 1 segundo. Sim. Então acho que tem uma coisa, hoje a gente vem do mundo ultra imediatista, né? Eu quero tudo na hora, né? Eu tenho tudo na minha mão, do meu jeito. E a gente não consegue dar essa pausa e falar assim, não, peraí. O que tá certo aqui? O que não tá certo aqui? Volta a repetir. Às vezes a gente vai arrastar problemas anos porque a gente não conseguir parar. Todo mundo vai ter a sua vontade. É verdade. A doutora entendeu, a Larissa entendeu. O Vitor também acha que o som, né? Isso, na hora da briga. A V levanta aqui, a hora que veja, apoio. Então, gente, vamos tentar dar essa inspiradinha, né? Quem dirige no trânsito aqui de Uberaba sabe bem que é isso, né? Às vezes você tá calmo, eu tô tranquilo, vindo pra... Hoje ninguém vai estragar meu dia. Exato. Falei, eita. A hora que você para no primeiro, senão não tem alguém buzinando, eu tô avançando o sinal, você tá dentro do ônibus. Então, assim, eu tenho tentado, doutora Maria, não deixar que pequenas coisas, porque não é uma coisa ruim, que acontece que coisa o seu dia inteiro, que estraga o seu dia inteiro. Às vezes são as pequenas coisas. O trânsito, o leite que caiu na hora que você foi tomar, o café que não deu certo, não tinha o pó. Essas pequenas coisas. Aí quando você chega aqui na frente, você já chega carregado de pequenas coisas. Você chega nos seus lugares de trabalho, você já chega carregado de pequenas coisas. Com facilidade. E assim, a gente vai ser violento necessariamente, porque ninguém tem sangue de barata, né? Ninguém vai ser calmo o tempo todo, ponderado o tempo todo. Nem eu não sou assim, imagina. Ainda mais eu. Mas assim, o importante é a gente ir adquirindo consciência disso. E eu sempre falo assim, Lu, que o primeiro ato de amor que a gente precisa ter de não violência é conosco mesmos. Sabe, a gente não se criticar ou não se invalidar por, às vezes, ter estourado ou ter dito algo e entender que ainda assim existe solução, existe o pedido de desculpas, sabe? Existe uma reparação, existe uma conversa que vai ser talvez esclarecedora e que nunca pôde ser travada. Então, sempre existe solução, né? Se a senhora pudesse dar um conselho para quem está passando por esse tipo de situação, o que a senhora falaria? Olha, para quem está vivenciando um conflito parental, né, que a gente chama que é esse conflito de ambos os pais, ou mesmo conflito externo, eu diria que é isso que a Lu trouxe, que você respire, que você mantenha a calma e que, se necessário, se você não conseguir naquele momento ter esse tipo de postura, que você também busque ajuda, porque a gente não precisa dar conta de tudo sozinha. Às vezes a gente precisa de um amigo, de um aconselhamento. Às vezes o fato da gente desabafar a respeito daquilo com alguém já é capaz de pacificar o nosso coração, né? Então, adotar essas posturas mesmo, como eu disse, ser amoroso e acolhedor consigo mesmo primeiro, e depois você consegue transformar isso no seu mundo externo. Doutora, onde que as pessoas conseguem conseguir ajuda, buscar esse apoio? Tem locais que possa atender. Aqui na FET a gente tem, gente, acho que todos os sábados o centro de cruzade. A gente tem o nosso trabalhamento psicossocial, tem nossas assistências sociais lá, tem nossas psicólogos lá. Não deixe de opa, sabe? Tá pra explodir, tá vendo que não tá legal, tá vendo que tá ansioso, triste, procura, os meninos vão conseguir encaminhar. Mas tem também outros meios. Excelente. A gente tem hoje os conselhos tutelares, né, Lu?
A gente tem também a própria assistência psicossocial, que é feita também pelas universidades, né? Quando a pessoa não tem essa condição financeira para pagar um serviço particular. Então, nós temos essas possibilidades, né? Para que realmente esse adolescente não se prejudique mais ainda, ficando no meio desse conflito e achando que a culpa é dele, né, que a responsabilidade é dele, que ele efetivamente tem que decidir ali a respeito de algo, porque o importante não é o que nos aconteceu, mas o que a gente faz com isso, né? Gente, vocês estão entendendo que o direito, né? Às vezes a gente fala assim, vamos falar de alienação parental, mas já tem matriz. Parece algo muito distante, mas o direito é tão importante a gente conhecer, entendeu? Vou conceber, que entra no nosso dia a dia. Ele tá em cada lugar que você vai, na compra que você faz, no convívio em sociedade. Em todo lugar tá o direito. E o direito, às vezes, não é esse bicho sete cabeças que a gente não sabe que é. Acho que a maneira como né, que a gente trouxe, assim, a doutora explicou o que é uma mediação. Você sabia o que era uma mediação? Você sabia o que era uma alienação parental? Então, o direito, ele é feito para nós, para a sociedade, né? Para os indivíduos. Não deixe de procurar, não deixe de assistir. A gente vai ter uma série de episódios falando sobre alguns direitos que vocês têm, que nós temos, enquanto cidadãos, que vocês não sabem às vezes. Então, procure, veja, esteja atento a quem a gente está falando, porque não é um podcast qualquer, né? Sim, é um podcast que está falando sim do direito, mas está falando assim do ser humano. Porque o direito e o ser humano, eles não se dissociam. Eles estão juntos ali nessa vida, né? Nessa caminhada. E para finalizar, doutora, eu queria assim, se tivesse um único recado, não, isso não tem um único recado, uma única frase, uma única palavra, que eu queria agora deixar para os jovens, para as famílias que nos assistem, qual seria? Tá. Lu, eu quero deixar a mensagem aqui de que a gente pode sim transformar a dor em amor e que a gente pode encerrar os ciclos de violência que vão se repetindo de geração em geração. Porque se hoje eu trabalho com mediação de conflitos, é porque eu também estive dentro de um conflito na minha própria família. E eu ressignifiquei isso a ponto de auxiliar outras pessoas. Então, tudo que você vivencia hoje, você pode transformar isso de uma maneira positiva. E isso vai te dar, inclusive, força para poder ajudar o outro. Porque quando você falar sobre algo, você fala de um lugar de verdade, você fala do seu coração, você não fala de algo teórico. Então, basicamente é isso, e acredito que no futuro próximo nós teremos mediações dentro das escolas, dentro de outros contextos também, para a gente poder favorecer ainda mais a solução de todo e qualquer conflito e construir essa sociedade que a gente tanto acredita e que não é utopia, ela é possível. Ela é possível. Gente, Larissa, doutora Mariana, muito obrigado. Meninas, receba os podcasts com muito carinho. Ele foi feito com muito carinho, com muita conversa. Um beijo lindo no coração de vocês. Até o próximo. Um beijo, pessoal. Obrigada.